Leio Hebreus capítulo de número 11, verso de número 34. Hebreus 11, 34. Diz assim: apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Verso 37 e 38. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém? Queridos, eu quero começar essa reflexão nessa noite de quarta-feira, um pouco meio que talvez frienta, e isso provoca em nós, às vezes, uma certa preguiça. A gente tem preguiça de levantar, de andar, mas Deus nos deu condição, chegamos até aqui. Muito obrigado por você ter vindo, que Deus abençoe você e sua casa. Então eu quero iniciar essa reflexão dessa noite trazendo um adjetivo para Deus. Deus é lindo. Se fôssemos caracterizar Deus, se você fosse agora trazer um adjetivo para Deus, que adjetivo você traria, você daria para Deus neste momento de agora? Particularmente eu, Rodrigo, daria o adjetivo de Deus, Ele é lindo. Esse é o adjetivo que eu coloco. E por que eu falo isso? Porque quando eu penso na nossa peregrinação de fé, pois nós estamos no culto fé, quando eu penso na peregrinação de fé, a peregrinação de fé ela não é um elemento fácil. Andar por fé, andar em fé, andar de fé, não é fácil. Andar por vista, andar pelos sentidos é fácil. Exemplo, se você está dirigindo e você não conhece o caminho, então hoje nós temos uma tecnologia, temos aplicativo como por exemplo o Waze. E andar com o Waze é muito fácil, é muito tranquilo. E quando ele deixa de funcionar, nós entramos em desespero. E se porventura o sinal ele volta, e então a mulher, o homem, sei lá o que tu colocou lá no aplicativo, volta a falar, vire à direita, vire à esquerda, você fala, ufa, porque você não se sente mais perdido. Então, quando nós falamos de andar por vista, é fácil. Andar pelos sentidos é fácil. Andar pelos recursos que nós temos é fácil. Agora, quando falamos disso no contexto de fé, já não é fácil. Porque quando falamos sobre a fé, existe uma porta de entrada para o caminho da peregrinação de fé. E esse caminho da peregrinação de fé também tem uma característica. E nas palavras de Jesus, essa porta que te leva à peregrinação e o caminho da fé é uma porta apertada. E o caminho da fé, ele é estreito. É isso que Jesus fala em Mateus, capítulo de número 13, e capítulo de número 7, verso de número 13, verso de número 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, quando falamos da fé, o caminho da fé é um caminho estreito e a porta que leva esse caminho é uma porta apertada. E isso requer enquadramento. Isso me traz à memória a satisfação e o privilégio que Deus deu a mim e a minha família de ter viajado em 2022 para Israel. E quando nós entramos do lado da Palestina, mais especificamente na cidade onde Jesus nasceu, em Belém, me recordo que nós fomos a uma igreja chamada Igreja da Natividade, a igreja do nascimento. E esta igreja ela foi construída bem no local onde se acredita que era lá o estábulo, a manjedoura de Jesus, onde Jesus ele nasceu propriamente dito. Só que para você entrar nesta igreja, havia uma porta extremamente pequena e estreita, chamada a porta da humildade, pois somente os
humildes podem entrar nessa igreja, assim como o eterno Deus encarnou e nasceu na humilde manjedoura. Então, para entrar naquela portinha, nós tínhamos que nos espremer todo, por completo, porque a altura e a largura daquela porta era muito estreita e apertada. Então, sim, irmãos, não é fácil o caminho de peregrinação de fé. Para você andar pela fé, no caminho da fé, você precisa se enquadrar, você precisa ter cautela e você precisa se adaptar, pois nesse caminho estreito possa ser que você escorregue, possa ser que você tropece, e se você tropeçar e se machucar, você pode desistir desse caminho, ou não conseguindo entrar pela porta, você pode já logo de cara abandonar esse caminho. É por isso que eu então caracterizo Deus como sendo lindo, porque por causa deste conhecimento, em saber que o caminho da fé não é um caminho fácil, esse Deus então ele inspira homens como o escritor de Hebreus, e aqui eu me deparo com Hebreus. Quando eu me deparo com Hebreus falando sobre a fé, eu vejo que este livro ele foi escrito com um destino. Existe um destino para o escrito chamado Hebreus. Essa carta, esse livro foi destinado aos judeus, e ele foi o primeiro livro de cunho apologético. Apologia é a defesa, e no caso do escritor de Hebreus, ele está fazendo uma defesa da fé cristã. A primeira defesa da fé cristã, quem fez foi o escritor de Hebreus, onde ele vai defender para os judeus que Cristo é o Messias, e que tudo o que aconteceu no passado remete, se realizou em Jesus. Então ele faz essa apologia, ele faz essa defesa, e no capítulo de número 10 de Hebreus, nós vamos ver que ali, a partir do verso 19 até o verso 39, ele faz ali uma defesa da fé, falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sangue de Jesus, a eficácia desse sangue, a eficácia desse sacrifício, quando comparado ao sacrifício do Velho Testamento. Depois que ele faz essa comparação, depois que ele defende o sacrifício de Jesus, do verso de número 19 ao 39 do capítulo 10, aí ele começa a falar sobre perseverança da fé. E para dar exemplos de homens que perseveraram em fé, o escritor de Hebreus então escreve o capítulo de número 11. O que é o capítulo de número 11? Para mim, para você, talvez, é o hall da fama dos heróis da fé. Mas na cabeça do escritor de Hebreus, o capítulo de número 11 é um complemento do capítulo de número 10, onde ele está dando exemplos, modelos de pessoas que perseveraram em fé. E quando ele escreve sobre esses homens, no capítulo de número 11, em nenhum momento o escritor de Hebreus coloca esses homens como sendo superior a nós, como sendo supercrentes, como possuindo poderes extraordinários, como se a fé deles valesse mais do que a nossa, como se eles tivessem uma intimidade superior do que a nossa em relação a Deus, como se ele tivesse uma andança diferente da nossa. Em nenhum momento o escritor de Hebreus, ele coloca esses homens do capítulo 11 em pé de diferença em relação a nós, melhor do que nós. Mas quando ele vai retratar esses homens, ele deixa bem claro que esses homens passaram por problemas, circunstâncias, adversidades, e até mesmo adversidades que os deixaram fracos. Isso é tão verdade que no verso de número 34 do capítulo 11, o escritor usa a expressão da fraqueza tiraram forças. E no verso de número 37 ele diz: porque foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Então perceba que o fato de estar o nome deles escrito na Bíblia, não houve privilégios.
Esses homens do capítulo 11 não eram homens VIP, com passaporte diferente, com cidadania diferente, que desse a eles alguma melhoria. Muito pelo contrário, foram mortos, cerrados ao meio. Poderíamos traduzir que esses homens passaram por circunstâncias que provocaram fraquezas. Esses homens foram alvo, por exemplo, de perseguição. E às vezes você e eu, nós temos uma mania de dizer que nós somos perseguidos. Mas o que significa perseguição? A palavra perseguição significa intolerância a uma ideologia ou a um grupo. E porque eu sou intolerante a essa ideologia, e porque eu sou intolerante a este grupo, então eu vou caçar esse grupo, caçar essa ideologia, fazer lives, colocar no YouTube, colocar nas redes sociais, tudo o contrário dessa ideologia e desse grupo. Isso é perseguição. Alguém ir contra a sua ideia não configura uma perseguição. Alguém fazer uma crítica não configura uma perseguição. A perseguição é a intolerância. Eu não suporto, por isso eu tenho que cortar, eu tenho que extirpar, eu tenho que extinguir, eu tenho que criar um jeito de desaparecer. Então eu vou usar todas as minhas ferramentas para fazer esse grupo e essa ideologia sumir. Isso é perseguição. Estes homens foram alvos de perseguição. Estes homens foram caçados, e por caçados eram peças carimbadas. Eles tinham um alvo na sua fronte e tinham um alvo nas suas costas. Eram peças carimbadas, marcadas, que valiam dinheiro. Se denunciasse esses homens, quem denunciou, e ao encontrar, recebia uma certa quantia. Esses homens foram alvo de traição. E quando nós falamos de traição, nós temos que entender que a traição é aquele golpe duro que a gente recebe na nossa alma, sentimento, na moral, no nosso caráter, na nossa ética, e por isso dói demais. Quando falamos sobre traição, entenda uma coisa, irmão: traição dói porque ela está dentro do ambiente das relações íntimas. Não existe traição fora do ambiente das relações íntimas. Aquilo que é fora dessas relações íntimas, aí você vai entender que não dói. Mas dói por quê? Porque faz parte da sua amizade. Senta na sua mesa, entra na sua casa, come da sua comida, é confidente seu, participou contigo, até chegou a orar com você. E de repente esse lhe trai. Como o salmista se referindo a Judas Iscariotes. Nós vamos ver que então o salmista escreve algo profético, se referindo a Judas e a Jesus. Até o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar. Veja bem, a expressão do salmista, amigo íntimo. Só existe traição dentro do ambiente das relações. E que tipo de relação? A relação íntima, por isso dói. Por isso que a ferida é difícil de curar. Estes homens foram também alvo de tentações. E quando eu falo tentações, irmãos, eu estou falando desses homens ser sujeitos às mesmas paixões que nós. E eu não estou falando da modernidade. O que nós temos que eles não tiveram. Mas eu refiro-me à nossa essência, à tendência pecaminosa, à disposição ao erro, à disposição ao pecado. Eles tiveram as mesmas coisas como eu e como você. Passaram pelas mesmas fragilidades, vulnerabilidades. Esses homens também estavam predispostos a errar, a cometer pecado, a serem fracos na carne. Então eles sofreram tentação. Então sim, irmãos, o caminho da peregrinação em fé não é um caminho fácil. Entretanto, o escritor de Hebreus deixa claro que eles conseguiram, das circunstâncias que geram debilidades e fraquezas, extrair forças para perseverar em fé e continuar a sua caminhada. Então, eu fiquei pensando, que
tipo de circunstâncias que nós passamos e que talvez eles passaram, que gera debilidade, que gera fraqueza, e que eles conseguiram extrair forças para poder continuar a peregrinação de fé. E a primeira coisa que me veio à mente é a circunstância chamada e conhecida como família desestruturada. E se você se identifica com isso, os heróis da fé também. Família que é um caos, não há paz, só há conflito. Uma família desestruturada gera debilidades, gera fraqueza. E com isso podemos nem entrar pela porta estreita e muito menos podemos ainda abandonar o caminho que é estreito. Por causa da fraqueza, por causa da circunstância chamada família desestruturada. E qual é o exemplo bíblico que eu tenho para uma família desestruturada? José. José é o arquétipo perfeito de uma pessoa que não só tinha uma família desestruturada, como poderia ser a melhor pessoa na Bíblia para sofrer de depressão. Porque tudo o que aconteceu com aquele José era propício para provocar traumas e fobias e fazê-lo entrar no mar da tristeza profunda e da depressão. Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico da vida de José. O seu pai era chamado de usurpador. Você conhece o Jacó? Não. Aquele que rouba. Esse aí, mora ali, ó. É o usurpador. É um malandro, é um pré-judeu usando a malandragem do brasileiro. Então ele usurpa o direito de progenitura do irmão, ele engana o pai cego e ainda tenta enganar o tio. Esse era Jacó, o usurpador. Aquele que tenta passar a perna em tudo e em todos. Aquele que busca uma oportunidade para sair ganhando. Este mesmo usurpador, ele era polígamo. Esse mesmo usurpador teve uma filha. A irmã de José, ela foi estrupada. Aí os seus irmãos mais velhos se tornaram homicidas e mataram todos os homens da cidade onde a sua irmã foi estrupada. O irmão de José, Rubem, se deitou com a madrasta, a esposa do pai. O irmão de José, Judá, se deitou com a nora, a filha, a esposa do filho. Todos os seus irmãos tinham inveja dele. Ele foi vendido como mercadoria e era filho amado. Depois as coisas melhoram um pouquinho, mas foi o tempo da felicidade, do gozo, do regozijo, dura pouco. A alegria de pobre dura pouco. Logo depois ele é então traído, caluniado, é preso na masmorra por um crime que não cometeu. Esta é a vida do José. José tinha todos os requisitos para ser uma pessoa afundada no mundo dos vícios, se estes vícios que existem hoje existissem naquela época. José tinha todos os requisitos para se afundar em uma tristeza profunda, virar depressão e virar o pior tipo de ser humano que já existiu. Entretanto, dessa fraqueza gerada nessa circunstância de uma família desestruturada, José ele consegue extrair forças. A pergunta é: como é que José extrai forças da fraqueza, dessa circunstância? E eu enumero duas alternativas. A primeira: José consegue extrair então forças dessa fraqueza gerada por essa circunstância não reclamando. Porque quando falamos de reclamação, irmãos, eu quero que você entenda muito bem que eu não estou falando daquela reclamação onde você está exigindo um direito. Suponhamos que você trabalhou numa empresa e você foi mandado embora, mas de repente essa empresa então não lhe paga um determinado direito, e você vai na autoridade, no juiz, no advogado para defender a sua causa, pois você é o reclamante.
Esse tipo de reclamação é válida. Eu não estou falando desta reclamação. Eu estou falando daquela reclamação onde não se existe contentamento, onde se existe insatisfação com tudo e com todos. Aquele tipo de reclamação que deixa o ambiente pesado. Aquele tipo de reclamação que muda o clima do lugar em que está e muda o humor da pessoa que está com você. Estava tudo bem, mas só foi você começar a reclamar, até o humor daquele que está contente agora não está mais. De tanto que se reclama. É chato, é pesado. A reclamação não leva a sucesso, não soluciona problemas. E em nenhum momento da Bíblia nós vimos José mal educado, mal criado, desaforado. Em nenhum momento da Bíblia nós vimos José braquejando contra Deus. Em nenhum momento da Bíblia nós vemos José amaldiçoando alguém, a sua própria família, os seus próprios irmãos. Nós não vemos José reclamando da circunstância que gerou fraqueza. Pelo contrário, pelo que me parece, vivendo, me parece que José, ele teve gratidão. E por que eu falo isso? Segundo ponto, José melhorava o ambiente em que estava. Esse era o segredo de José. Quando José chegou como escravo, porque era filho, e agora ele tinha direitos e não tem mais, pois o escravo configura aquele que não tem direito. Então agora esse escravo que chega a José, que outrora era filho, e quando ele vai para a casa de Potifar, ele faz a casa de Potifar ficar melhor para ele, para os outros servos, para Potifar e para todo mundo que entrava. Agora que foi traído, caluniado e é preso na masmorra, lá na masmorra, esse mesmo José faz com que a masmorra, a prisão, seja melhor para ele, para todos aqueles que estavam na prisão com ele, por carcereiro, ao ponto de acharem que o cárcere e a prisão já não é mais uma prisão, é um lar. Ele mudou o ambiente em que estava. Então, se você quer uma mudança em sua vida, e você possui essas mesmas características, duas coisas é necessárias. A primeira, abandone a murmuração e a reclamação. E a segunda, não seja um estorvo. Seja a luz. Seja a paz. Seja a cura. Seja a solução. Seja a alternativa, seja a segunda porta. Ainda tinha para conversar com os irmãos a circunstância erro e a circunstância abandono e rejeição, que pode provocar debilidades e fraquezas. Entretanto, o tempo não nos permite, já terminamos, mas o que eu gostaria que você entendesse para finalizarmos aqui é que circunstâncias vão vir na sua peregrinação de fé. Algumas em maior intensidade, outras em menor intensidade. Entretanto, todas elas, quando vierem, o fundamento dessas circunstâncias é deixá-lo fraco, é deixá-lo debilitado. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é identificar a fraqueza, na verdade, a circunstância que está te deixando fraco. E depois que você identificou a circunstância que te deixa fraco, aí então você vai lançar sobre as mãos do Cristo essa circunstância, e você vai perceber a injeção de ânimo que Ele vai colocar sobre a tua vida. Faça como José, acredite em Deus. José, ele acreditou no Deus de seu pai Jacó, no Deus do seu avô Isaac, no Deus do seu bisavô Abraão. Continue acreditando em Deus de cabeça erguida, e você vai ver então as forças serem renovadas em tua vida. Que Deus os abençoe.